E aí, senhores, qual é a expectativa de vocês aí com o Bitcoin performando mais do que o ouro no segundo semestre de 2025? Expectativa do JP Morgan. O que vocês acham sobre isso? Faz sentido? Cara, deixa eu só dar um geral aqui. Uma coisa também que me chamou muita atenção, cara, é o Mercado Livre continuando investindo em Bitcoin também, né? Tipo, que é uma empresa que no Brasil todo mundo conhece. Então fortalece. Melios, cara, não para de subir a ação dele, mas também com essa Mas o Mercado Livre não é brasileiro, né, o Ariel? Não é uma empresa brasileira. Mas é conhecido, né? É conhecido. É um varejo conhecido no Brasil. Muito forte no Brasil. Então acaba sendo, cara, um poder absurdo, né? Da Argentina aí pro mundo, mas os caras não param de comprar Bitcoin, cara. Isso aí é a mega estratégia. A Deribit, pra mim, imagina se acordar, né, na semana, falar, caraca, 2,9 bilhões no bolso, o cara... Aí, a Deribit tá há muito tempo no mercado, né? Ali, resistindo, e tem uma saída dessa incrível. E a gente vê também com a Coinbase entrando aí pro S&P, realmente, só tem notícia boa. E tu, Deco, qual que é a tua expectativa? Tu acha que faz sentido esperar que o Bitcoin performe mais do que o ouro em 2025? Tá com o JP Morgan ou tu acha que não, que vai ser diferente? Cara, eu acho que o Bitcoin, diferente do ouro, ele surfa mais narrativas, né? Eu acho que a gente já viu o Bitcoin subindo porque o juros está caindo, né? Então ele se assimila assim a um mercado de risco, né, de tecnologia. E a gente já viu o Bitcoin se comportando como hedge, né? Como se fosse ouro. Então, vai ser bem interessante você ver o mercado de juros, por exemplo, começar a cair, o mercado de tecnologia subir, o Bitcoin subir e o ouro cair. Né, que porra de barulho é esse, Deco? Que barulho esquisito é esse? Que barulho é esse, cara? Estranho, né? É aqui? Não tá ouvindo, não, que você deve... O microfone do aparelho. Ah, então. Pronto, o porco não existe mais, então. O sapo. Sapo Pepe que eu quero mandando aqui. Mas tá engraçado, depois eu vou ouvir. Ficou engraçado. Pois é, então eu acredito muito nisso. Acho que as características agora individuais dele, eles começam a sobressair. Eu acho muito engraçado ele sobressair o que a gente quer ver, né? Porque teoricamente era para ele escolher uma narrativa e ele está se batendo em várias, né? Eu acho que isso é um comportamento das pessoas não conseguirem ainda entender qual é o valor, entendeu? As pessoas ficarem confusas, né? As pessoas tendem a querer comparar o ativo com algo, né? Que elas têm conhecimento. Mas realmente o Bitcoin ela tem tem uma característica muito individual e múltipla, né? Então eu acho que faz sentido ele conseguir descolar, na minha opinião, né? Boa. Eu tô super otimista. Não poderia estar mais otimista. Tava vendo hoje cedo uma outra notícia, né, sobre a VanEck dessa vez ter lançado o seu primeiro fundo tokenizado. Não sei se vocês viram, né? Então, assim, eles se juntam aí com uma lista de instituições na corrida aí para trazer ativos do mundo real para blockchain. Eles lançaram o VBIL, né, que está sendo negociado pela Securitize, que é o mesmo canal de negociação do build da BlackRock. Então, agora a VanEck oferecendo acesso on-chain para a dívida do Tesouro Americano de curto prazo, através de algumas chains, está usando Avalanche, está usando o BNB, está usando a Ethereum e está usando a Solana também. O Kyle da Cruz, que é o chefe de produtos digitais da VanEck, ele disse que ao trazer dos Estados Unidos para blockchain, eles estão oferecendo aos investidores uma ferramenta segura, transparente e líquida para gestão de caixa, integrando ainda mais os ativos digitais ao mercado financeiro tradicional. Ele diz que os fundos tokenizados melhoram a liquidez e a eficiência do mercado, reforçando nosso compromisso de entrega de valor com os investidores. Isto, somado ao que foi anunciado no dia de ontem, né? Aquela operação feita entre Ondo e JP Morgan também, né? A Kinexys lá do JP Morgan, utilizando a Chainlink como infraestrutura, ou seja, os caras pegaram o título americano tokenizado na Ondo, liquidaram esses títulos utilizando a ferramenta de pagamentos da VanEck, do JP Morgan, que é a Kinexys, utilizando a Chainlink para fazer esse carregamento, né, do asset de um lugar para o outro, utilizando a CRE, Proof of Reserve, CCIP, tudo isso, ou seja, infraestrutura sendo criada para fazer esse merge entre as finanças em blockchain e as finanças legadas, né, as finanças do sistema legado. E aí hoje, essa notícia de que a VanEck, então, lança o seu VBIL também para conectar cada vez mais essas coisas, né? Isso aqui, para mim, ultrapassa a especulação de preço de token
que é algo de muito curto prazo, né? A tokenização, ela é uma realidade, ela está acontecendo e as coisas elas estão se misturando. Amanhã vai ter onda do GM aí também, provavelmente, ofertando a investidores estrangeiros acesso ao mercado americano. Como é que vocês veem o desenvolvimento disso tudo? Vocês estão olhando para isso, se interessa a vocês, ou vocês estão mais atentos aos preços dos tokens e como o mercado especulativo está funcionando? Cara, Deco, tira uma dúvida aqui, cara. Qual é a dificuldade no Brasil para o cara hoje vender um imóvel mesmo? No Brasil, tira o mundo. Usando cripto. É jurídico mesmo, né? Porque, a princípio, a gente podia... Cara, as pessoas aqui podem fazer um app, a gente pode fazer o app agora, enquanto tá na live, pra galera botar teu imóvel para venda em cripto, sacou? Qual a dificuldade? Jurídica? É ok. Não, a dificuldade em que parte, né? Eu digo uma pessoa comum. Ariel, vê se serve isso aqui para ti, ó. Open Doors, converte suas criptos em propriedades exclusivas, experimente a plataforma. Você está participando lá no negócio, é isso? Uhum. Interessante, A ideia é justamente essa, né? É um processador de pagamentos que está se conectando com uma infraestrutura chamada Conduit, que é uma empresa americana, justamente para viabilizar que as pessoas comprem imóveis utilizando cripto. Ou seja, o cara faz o pagamento com cripto e quem está vendendo, pode ser uma construtora ou pode ser uma imobiliária, recebe diretamente em real, se assim quiser, ou em uma stablecoin ou em qualquer outro asset. Então, essas coisas já estão acontecendo e aqui temos uma iniciativa em andamento. E tá em produção isso? Dá para usar já ou como é que tá isso? Já dá para usar, já tem parceria com grandes construtoras, inclusive aí do Nordeste, Deco, depois eu quero te mostrar isso, com algumas imobiliárias também. Alguns dos sócios desse negócio aqui são pessoas da área imobiliária. Está acontecendo já, utilizando uma empresa americana como infraestrutura. Na verdade, cara, é necessário existe, ter né? a empresa, é necessário ter empresa americana para vender imóvel ou pode ser uma pessoa... Necessário não é, né? né? Maneiríssimo produto. Se eu quiser vender um apartamento meu, eu compartilho a minha carteira, o cara me paga e eu faço transferência do imóvel. Cara, necessário não é. Agora, isso aqui tira bastante a fricção de quem não quer. Eu tenho aqui cripto, preciso mandar para uma corretora, liquidar por real, para pegar esse real e pagar o vendedor do imóvel, sacou? Aqui a ideia é eliminar todo esse ruído, né? Que seria numa transação imobiliária. Show de bola. Fala, Diaco. Não, na verdade, o problema não é o pagamento, né? O pagamento você vai ter que regir você vai usar a cripto token como se fosse um FX, né? Você faz o settlement e aí depois você tem que fazer um demonstrativo de pagamento, né? No modelo de Banco Central. Então, isso não é um problema. O problema maior é a vantagem disso, porque qual é a vantagem de você usar? Porque o grande benefício seria o registro, né? Você não precisar passar pelo registro de imóvel. E aí que é onde barra as coisas, entendeu? Porque aí sim é regulado, entendeu? A regulação do registro é uma entidade que é uma concessão, né? Que é os cartórios imobiliários, né? Então, você fica meio que preso dentro de um loop, a não ser que você já crie o imóvel com algumas características que sejam, que você consegue, por exemplo, identificar o imóvel dentro de uma carteira. Alguns cartórios já permitem isso. Mas aí você tem que fazer isso antes de vender, entendeu? Porque aí as vendas futuras, teoricamente, você conseguiria fazer um repasse de direitos da propriedade dessa empresa que teria o imóvel dentro. Mas o problema não é o pagamento. O pagamento pode ser feito sim, cara, pode ser feito de tudo, na verdade, né? Não só de terreno. Porque assim, eu acho que essas coisas todas de tokenização, por exemplo, a gente bateu um papo na semana, não sei se vai rolar, mas eu dou um toque para vocês, mas tá bem quente, na verdade, para um anunciante, usando gotas mesmo, anunciando gotas, né? Uma empresa que quer entrar no mercado brasileiro e tal, para você comprar hotéis com cripto. Bem legal esse negócio, bem estruturado. Um cara robusto, pelo que eu vi, uma mega estrutura, o cara construiu e tal. E o papo dele é que ele consegue meio que pegar brokers, tirar um monte de interseção do meio do caminho para ficar mais barato o processo com cripto, entendeu? Aí quando eu começo a ver esse tipo de coisa, inclusive comprar imóveis, cara, assim, tipo, você fazer um trade qualquer e conseguir comprar um imóvel de fato na hora ali, naquele momento, e de maneira muito fácil, meu irmão, isso pra mim é um puta mercado pra cripto também, que você tira
um monte de intermediário no meio do caminho mesmo, assim, já é um porradão. A pessoa comentou aqui sobre, por exemplo, a transferência seria maior, de transferir imóvel, TBI, esses impostos, tudo mais. Cara, assim, tem para outras coisas, carro também. Tem como fugir desse processo hoje, né? Tu tem, assim, se tu estás adquirindo a propriedade do imóvel, né? Uma coisa é direito de uso, isso aí tu consegue tokenizar e tudo mais. A propriedade do imóvel, tu vai ter que passar por alguns processos que eles são processos tradicionais aí, como o Deco falou, tu vai ter que passar por cartório. Claro, tu podes talvez facilitar alguns processos, talvez um ou outro cartório tem um processo um pouco mais facilitado, mas tu vai ter que passar por isso, né? A propriedade do imóvel vai ter que ser transferida para ti, os impostos da transferência do imóvel vão ter que ser pagos, isso tem que acontecer. Disso aí não dá para fugir, entendeu?